Olá, meu querido, minha querida, meu irmão, que tem me dado o privilégio de podermos refletirmos um pouquinho na Santa Palavra de Deus. No primeiro bloco, eu trago as formas de nós nos relacionarmos com Deus. Esse privilégio que não há palavras que nós podemos descrever como é grande ou tamanho da bênção que é podermos conversar e também termos a direção daquele que criou todas as coisas, o dono de todas as coisas, de tudo que existe e que sustenta todas as coisas e que permite e determina todas as coisas, Deus. E no primeiro momento nós falamos da forma de que ele se relaciona conosco de maneira muito sucinta, muito simples, para que eu tente passar de forma que eu também entendo, né, de forma simples, sem muita dificuldade nas palavras e palavras que tornem o entendimento mais difícil. É lógico que em todos esses contextos que nós trazemos existem infinitas lições que podem ser tiradas do âmbito espiritual, mas eu procuro trazer em breve comentário, né, e também ao alcance da minha simplicidade de ser um leigo, mas fazendo aquilo que o Espírito Santo nos incomoda, que é realmente divulgar da palavra de Deus, que transformou as nossas vidas e transforma as vidas de todos aqueles que buscam de todo o coração a Deus. E eu falei da primeira parte, então, sobre Deus se relacionar conosco através da sua palavra, ou seja, através de Jesus, que é a palavra, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, por intermédio dele. E agora, neste momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós nos dirigirmos a Deus. Este rico privilégio também de sabermos que Deus é nosso amigo íntimo. É, isto mesmo. Deus, Criador de todas as coisas. Nós podemos ter intimidade com Ele. Contudo, o que nos permite essa intimidade com o Senhor Deus, em qualquer tempo, em qualquer momento, pela manifestação das nossas palavras, pela manifestação dos nossos pensamentos, ou até mesmo pela manifestação de um gemido, de um grunar, quem sabe, em determinadas situações que às vezes nós podemos nem conseguir nos expressar, mas nós temos ligação com Deus. Mas o que nos capacita e que nos dá o direito, o que nos trouxe esse direito de termos essa intimidade com Deus, se chama Jesus. E é Ele mesmo é quem nos dá a direção na sua palavra para quando nós buscarmos a Deus em oração. E Ele vai dizer assim, lá em Mateus 6, no versículo 5 até o 8, ele diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto o recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. O Senhor Jesus, nessa passagem que Mateus escrevendo as palavras dele, ele nos dá diversas orientações. Antes, no versículo 1 aqui, ele nos fala, nos ensina como deve ser exercida a religiosidade, como nós devemos exercer a justiça ou guardar os deveres religiosos junto a Deus. Ele nos dá orientações. Depois, mais para frente, ele nos dá orientações de como nós devemos fazer caridades, de como nós devemos dar esmolas.
ele vai dizer que ao dares esmola, no 6:3, capítulo 6, versículo 3, ele diz: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então aí vão ensinamentos de como nós devemos cumprir esses deveres de caridade, porque é um dever daquele que ama ao Senhor Jesus. Não por obrigação ou que a caridade vá levar à salvação, mas é porque nós amamos a Deus, amamos o Senhor Jesus. Por isso nós devemos ter como deveres fazermos boas obras também. Mas o que eu quero trazer nesse momento de forma sucinta é como se deve orar. O Senhor Jesus nos dá orientações de como se deve orar. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Que a pessoa que os hipócritas faziam, oravam para Deus para aparecer para as outras pessoas que estavam orando e que sabiam demonstrar para as outras pessoas que sabiam orar bonito, que sabiam falar palavras bonitas, que sabia o tempo, que sabia tudo em relação ali das orações. Mas o que eles não sabiam é que o que o Senhor Jesus está dizendo, que a oração deve ser sincera, deve ser entre você e Deus, e deve sair aquilo que você realmente está sentindo, o que está se passando na sua vida, na vida do seu próximo, que você pode estar orando pelos seus próximos ou por você, mas com sinceridade de coração. Porque Deus, ele vai dizer que Deus já conhece as nossas palavras e as nossas necessidades antes mesmo de que nós falarmos. Contudo, ele quer ouvir as nossas necessidades, nossos anseios, a nossa adoração, o nosso culto através da oração. Contudo, isso deve ser de forma sincera. E ele continua, o Senhor Jesus: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O Senhor Jesus prossegue com diversos ensinamentos aqui, Mateus descrevendo, e Jesus, Senhor Jesus, Deus, ele que é perfeito, também nos deixa, logo em seguida desses versículos que nós lemos, em sequência, ele nos fala do modelo perfeito de oração. E nos deixa esse modelo, que é o Pai Nosso. Contudo, no mesmo contexto, um pouco antes, ele nos diz que nós não devemos cair em vãs repetições e nem nos assemelharmos aos gentios com essa prática de repetirmos as palavras, porque Deus já conhece as nossas necessidades. E com isso eu queria fazer uma pergunta a nós. Será que quantas vezes que nós orarmos o Pai Nosso que se tornará uma vã repetição? 1, 2, 3? Ou será que uma vez no dia, uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano? Qual a quantidade que nós, ao orarmos o Pai Nosso, ele se tornará uma vã repetição? Pois eu lhe digo, não só o Pai Nosso, como qualquer oração, que nós elevemos as nossas vozes, aos nossos pensamentos a Deus, que não saiam conforme a sinceridade dos nossos corações, não se tornará uma vã repetição, independente da quantidade. O que eu alerto é porque muitas vezes nós podemos cair no erro de que o Pai Nosso são palavras mágicas. Mesmo tendo sido deixada como modelo perfeito de oração, não são palavras mágicas que, ao nós recitarmos ele, tudo Deus aceitará ou tudo será transformado nas nossas vidas. Não. O Pai Nosso foi um modelo que Deus deixou, que o Senhor Jesus deixou para nós, para entendermos o tratamento que nós devemos ter em nossas orações com Deus. E entendendo esse tratamento, nós colocarmos diante dele as nossas petições, a nossa adoração,
nós cultuarmos a Ele com a nossa oração, mas que, vou te dar um exemplo, de repente você discutiu com uma pessoa, brigou ou teve um prejuízo, né, com aquela pessoa, seja lá o que for, e de repente você está durante o dia todo orando para Deus: Senhor, me ajuda a perdoar aquela pessoa porque eu não estou conseguindo, eu sou falho, sou humano, minhas forças são poucas, eu não consigo perdoar fulano que me atravessou, que fez isso comigo, me magoou e tal. Aí de repente você chega e ora um Pai Nosso e fala: perdoai os meus pecados assim como tenho perdoado. Ora, você ainda não perdoou aquela pessoa, você está pedindo inclusive ajuda para Deus, para que Ele te ajude a perdoar, e você está recitando algo que não é verdadeiro. Isso sim é uma vã repetição. Então, não importa a quantidade, qualquer quantidade que não seja com sinceridade é uma vã repetição. Mas a nossa fala vai ficando já um pouquinho extensa. Em outro momento nós estaremos falando um pouquinho mais sobre a oração, mas eu costumo dizer que nós nunca nessa vida, ou talvez nem na outra, entenderemos a dimensão que é o poder de podermos nos relacionarmos com Deus através da sua palavra e da oração. Mas o que eu quero dizer para você, seja em qual a circunstância da sua vida que você esteja, em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar, busca a Deus de todo o seu coração e Ele estará contigo, abrindo a sua mente e se relacionando com você. Entenda que esse relacionamento se faz através de Cristo Jesus e que Ele nos dá direção em todos os sentidos através da sua palavra e desse relacionamento íntimo que nós podemos ter com Deus através da direção da sua santa palavra e de nós podermos nos comunicar com Ele em oração. Que Jesus abençoe a sua vida, o guarde de todos os males. É o meu desejo, que eu desejo para você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre com você e com todos os seus. Amém.